Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu tô aqui mais uma vez para continuar a respeito das literaturas que eu falei para vocês que eu ia abordar no meu canal. Lembrando a vocês para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir e comentar, porque isso é muito importante. Tá bom, gente? Olha só, eu vou continuar falando desse livro aqui, ó, O Pipoqueiro da Esquina, que foi escrito e ilustrado também por Ziraldo, amigo de Carlos Drummond de Andrade. Hoje eu quero falar para vocês, Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro, ele nasceu em Itabira do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, em 1902. E ele estudou no Colégio Anchieta, ele fez faculdade de farmácia e odontologia, ele se formou entre os anos de 1923 a 1925, ele se formou, né, nessas carreiras, né, profissionais de farmacêutico e odontologia. E aí o que que acontece? Ele escreveu coisas maravilhosas. A profissão dele foi de ser cronista, colunista, não é? Ele, enfim, um escritor maravilhoso e que eu tenho assim um orgulho muito grande de dizer que eu li Carlos Drummond de Andrade, que eu estudei sobre ele, não é? Ele fez parte em 1922 da Semana da Arte Moderna, não é? Ele é caracterizado pelo modernismo, não é? Porque ele fez parte disso tudo naquela época e da segunda geração modernista no Brasil. E muito importante isso, não é? Colocar aí as categorias das quais ele participou, ganhou muitos prêmios por seus escritos, não é? Por aquilo que ele, a forma como ele se expressava, né? Ele se baseou muito nas ideias de Oswald e Mário de Andrade, da época lá enfim, essas pessoas que participaram da Semana da Arte Moderna e inspirações que ele teve para poder continuar escrevendo e produzindo coisas maravilhosas para nós, porque o legado dele foi deixar os seus escritos e suas ideias. E nada mais justo do que falar de Ziraldo nesse livro aqui que fizeram juntos, Pipoqueiro da Esquina. Ele retrata um momento do Brasil onde a democracia começava a engatinhar, né? Eu digo que o Brasil ele passou por muitas mudanças políticos sociais, aonde nós fazemos parte desse contexto, inclusive atualmente. E por que eu falo desse livro, O Pipoqueiro da Esquina, com tanto amor, dando tanto ênfase e importância, enfatizando tanto esse momento histórico brasileiro? Porque quando a gente lê um livro, a gente não cria expectativas a não ser a partir do momento que a gente começa a ler esse livro e entrar na história e mergulhar nessa ideia que você está lendo. E o leitor, é interessante, eu como leitora desde adolescente, sempre inspirada pela minha família, né? Que teve exímios leitores e de boas leituras, livros de boa qualidade, que eu chamo, que tem conteúdo, aonde você pode avançar naquele assunto e viajar, literalmente viajar no meio daquele assunto e descobrir um outro mundo que existe no livro e dentro de você como leitor. Então eu sempre vou incentivar a leitura dos meus ex-alunos, dos meus alunos, enfim. A leitura é uma arma potente na sua mão para que você construa o seu conhecimento de uma forma sólida. E é por isso que eu venho hoje aqui ainda demonstrar todo o meu amor por esses escritores brasileiros que fazem parte da minha vida até hoje. Sabe? Eles continuam construindo um conhecimento dentro da minha pessoa. E isso é transformador, porque de alguma forma você vai descobrir em qual momento da sua vida você vai contribuir com a sua comunidade, com a sua sociedade, com a sua família. A partir do momento que você se coloca diante de tudo isso que acontece na atualidade.
Gente, esse livro aqui, ele também foi um divisor de águas na minha vida, porque ele retrata a política do Brasil naquela época, né, da década de 80. Esse livro foi publicado em 1981, foi ilustrado e escrito pelos dois, por duas pessoas grandiosas, né, como escritores, Ziraldo, que eu já comentei com vocês, e Carlos Drummond. Eu vou ler um trecho aqui. Esse livro foi dedicado, vou mostrar aqui para vocês, pela minha avó Juju, no meu aniversário de 1987. Vovó Julieta que me deu de lembrança esse livro aqui. E me lembro que quem me entregou foi minha prima Solange. Olha só o que ele escreve na página 5, Carlos Drummond. Eu estava humildemente vendendo minhas pipocas na esquina do Jornal Brasil, quando chega Ziraldo e solta uma das suas, como direi, mágicas. Pega das pipocas, feitas de simples substantivos, conjunções, vírgulas, essas coisas, e transforma tudo em vida de movimento acelerado. Cada palavra ficou valendo 1000, cada frase uma casa da moeda de imagens enérgicas. Surgiram caras, gestos, atitudes, a verdade nua, o escondido atrás das caras, aquilo que eu gostaria de mostrar se tivesse o dom do traço, um traço que fosse bisturi, relâmpago, raio laser, em suma, o traço de Ziraldo. Este livro de quem é? Meu, dele, nosso? Ou do diabo que costuma inspirar Ziraldo, o angélico, baixado a caratinga, universo para cumprir a eterna lei da caricatura, revelar, desmistificar, castigar, alimentar pela visão crítica totalmente descompromissada a frágil esperança do homem? Não sei ao certo o que seja este livro que converte duas coisas numa única, letra e linha, unificadas em olho. Um olho e sua obrigação de ver, meu parceiro Ziraldo Peralta brincando de unificar gêneros e instrumentos de expressão, é acima de tudo o homem que vê. Quem escreveu isso aqui foi Carlos Drummond. Gente, eu só vou pegar um pedaço desse livro aqui para mostrar como ele é atual até hoje, falando da nossa política social. Eu vou pegar uma página aqui para mostrar para vocês. Ele retrata todos os momentos que o Brasil estava passando na década de 80. Questões indígenas, por exemplo, né? A questão agrária no Brasil, né? Os pedaços de terra que ali estão até hoje, nessa guerra entre homem trabalhador, homem indígena que mora no Ribeirinho, com os latifundiários, as pessoas que desmatam a terra, que usufruem de algo e que acabam tirando vidas que fizeram parte do descobrimento do Brasil, os primeiros habitantes do nosso povo, o povo indígena, o qual eu tanto defendo até hoje. E aí tem uma cena criada por Ziraldo aqui, falando de uma problemática atual da reforma agrária no nosso Brasil. Os pedaços de terra que não são divididos entre pessoas que ali já estão e que já são habitantes natos do nosso país. Nós queremos terra, mas continuam querendo oferecer-nos os céus. Aí tem a foto aqui de um índio falando da questão territorial agrária. E aqui do outro lado, uma luta, não é? Que Ziraldo retrata muito bem, que diz o seguinte: o sertanejo é antes de tudo um agitador. Gente, o olhar crítico, sociopolítico retratado nos desenhos e ilustrações de Ziraldo e nas escritas de Carlos Drummond, que o ajudou a escrever esse livro. Uma competência exímia de escritores que deixaram um legado para nós, da nossa atualidade, da nossa vivência e da nossa experiência política e social. Eu acabo por aqui hoje, mas o próximo capítulo do meu canal eu quero falar com maestria sobre Machado de Assis. Eu espero que vocês gostem e continuem comentando, curtindo, acionando o sininho no meu canal TT Fox MM. Muito obrigada, muita paz, muita luz. Não percam as esperanças, fiquem firmes nessa pandemia. Aproveitem o momento para estudar
e ler livros, escolham livros para vocês se debruçarem ali e mergulharem nas histórias e descobrirem o talento de vocês. Muito obrigada. Valeu, galera. Amo vocês, hein? Amo vocês.